Boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma live para tratar dos editais referente à Lei Aldir Blanc. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, entendeu? E vamos juntos fazer um debate aqui sobre a questão da Lei Aldir Blanc nos seus editais, né? Como fazer, como elaborar esses editais. Essa live vai ser com esse intuito de tirar as dúvidas, né, sobre a questão da inscrição do projeto. E aí é nessa linha que a gente vai começar a fazer o debate e em seguida, entendeu? No decorrer da live, a gente vai esclarecendo as dúvidas e formulando o nosso projeto. Então, aqueles que estão tentando escrever o seu projeto, venham aqui hoje em mais uma live dar a contribuição para que todos tenham a oportunidade de acessar esses recursos da Lei Aldir Blanc. Pegando o formulário, em alguns editais, né, porque tem editais que têm mais anexos do que outros, mas na sua maioria o formulário do projeto está no anexo 5 dos editais. Tem um aí que é anexo 6, mas é o ficha de protocolo do formulário padrão para apresentação de projeto cultural. Entendeu? Então é isso aí que a gente vai começar a detalhar para que as pessoas tenham mais ou menos, né, a questão da orientação para escrever. Né? A gente está nesse momento aqui, né, com já chegando aqui Ricardo Araújo, eu tenho aqui, Ricardo Araújo, e tenho outras pessoas aqui que ainda não está aparecendo aqui, mas a gente vai ao pouco registrando. Né? O primeiro item que tem no nosso formulário é a questão da identificação do projeto. Eu gostaria de esclarecer que a identificação do projeto é daquilo que você está escrevendo. Né? Vamos supor, tem algumas associações que têm projeto cultural resgatando vida. Então, isso é um projeto da instituição. Esse projeto aqui é o projeto que você está escrevendo para a aquisição do recurso. Entendeu? Então, a gente precisa estar atentos a isso. Então, tem um título. Então, primeiro que você precisa identificar é qual é o objeto que você vai disputar. Entendeu? Então, você vai pegar o objeto que você vai disputar, no caso. Eu trabalho com cerâmica. Né? Cerâmica, eu posso trabalhar com o quê? Com a produção da cerâmica. Aí, a minha intuição é fazer o quê? Uma exposição, né, com as cerâmicas. Então eu vou escrever um projeto de exposição para essa cerâmica. Né? Ou eu quero construir um local onde eu asse, né, a cerâmica, né, um espaço. Aí eu vou escrever um projeto para o espaço. Se é uma cobertura, eu vou escrever para a cobertura. Se eu tenho um espaço cultural e quero fazer um banheiro, quero fazer um muro, então vou escrever um projeto cultural, né, atrelando essa questão da necessidade da construção desse espaço. Sobre a questão de música, nós temos edital de música também. Então você vai escrever um projeto,
né, na área de música, dizendo da importância e tudo mais. E aí, queria aqui agradecer aqui Lourdes de Pedrão, também presente nessa live, entendeu? E vamos juntos construir uma cultura, né, que é tão carente no nosso contexto atual. Elcimar Gomes, boa noite. Então, esse título desse projeto, né, que a gente vai ter que fazer, Rivaldo Damasceno também, boa noite. Esse título que vai ser feito, aí você vai falar qual é a área. Então, vamos supor, se a área for cultura popular, aí tem cultura popular, o segmento. Estou aqui já falando de alguns projetos que já foram pedido orientação para a gente. Então, cultura popular, segmento capoeira, pode ser samba de roda, entendeu? Aí a cidade que está realizando o projeto, que no caso tem que ser Irará, né? Esse projeto tem que ser de Irará, Bahia. A data de realização e o local de realização. Então vamos supor, eu vou fazer determinado evento no Natal, fazendo a suposição, porque a gente sabe que está na pandemia, e isso aí só vai ser possível pós-pandemia, as contrapartidas. Então, banda de música, qual é o projeto de música que você tem? Então você vai escrever o projeto. Qual é a contrapartida que você vai dar? Aí tudo isso vai estar aqui no projeto. Então, no primeiro item só é a identificação do projeto. No segundo, é a identificação do responsável. Então, quem é o responsável por aquele projeto? Aí você vai colocar o nome desse responsável, o CPF, o CNPJ se tiver, RG, cargo ou função, o endereço, o número do banco, o número da agência, o número da conta, telefone, cidade, que é Irará, Bahia, e-mail, data de início e data de conclusão do projeto. Porque se você escreve um projeto, você tem um cronograma de execução. Então você vai fazer esse cronograma. Depois vem o item 3. O item 3 fala de quê? Fala da apresentação. Então você vai apresentar o seu projeto. Você vai dizer o que é o seu projeto. Você vai descrever o objeto do seu projeto. Então, qual é o objeto do seu projeto? É o que? Levar música, né? Levar música para a população, música de qualidade, né? Que tipo de música? É música que resgata a cultura negra, a cultura do reggae, né? E aí você vai escrevendo isso, inclusive dizendo como pretende fazer essa apresentação, entendeu? E o objetivo, né, que depois que da apresentação aí, vem a questão dos objetivos. Dos objetivos. Os objetivos e as metas são o propósito que o seu projeto vai ter. Então, qual é o propósito do seu projeto? Entendeu? O que você pretende com o projeto? Para que foi pensado esse projeto? Quais são os benefícios culturais, sociais, econômicos derivados desse projeto? Entendeu? Então aí você vai colocar toda a informação, ou informação não, o objetivo e o propósito que você quer aplicando esse projeto. Aí tem depois a justificativa, né? A justificativa você vai dizer em que contexto se insere esse projeto, qual a sua importância, por que foi pensado o projeto, qual o seu histórico, né? E qual o seu diferencial. Então você vai colocando aí na justificativa, até inclusive falando também da experiência do responsável, do proponente desse projeto, né? E se já teve algumas ações desenvolvidas, para que público, entendeu? Então tudo isso precisa estar escrito nesse projeto. Quanto mais vocês darem informação,
precisas do projeto, mais facilidade ele vai ter de ser selecionado, né? Porque vai aparecer, vai passar por seleção, né? Essas comissões formadas pelo Conselho Municipal de Cultura, que vai avaliar esse projeto de vocês. Então as informações, né? Não precisa ser coisa muito elaborada, quer dizer, elaborada na questão da essência da escrita, entendeu? Pode ser um projeto simples, com a linguagem simples, resumida, entendeu? E para a gente dinamizar o processo para que esses projetos sejam o mais rápido possível analisados. Aí você também vai ter que colocar, que é o item 6, o público-alvo. Quem é o público-alvo do seu projeto? A quem você quer atingir? Né? Para quem o seu projeto foi pensado? Quais são as características, ou seja, o perfil do público que você pretende atingir? Né? E qual é a estimativa de público que esse projeto seu deseja atingir? Então, essas questões você vai colocar aí no público-alvo. Em seguida, você tem o quê? As faixas etárias e estimativa do público, né? Então, é criança, é adolescente, é adulto, é o pessoal da terceira idade. Aí você vai estimar a quantidade de pessoas que o seu projeto irá atender. Diretamente, né? Vamos supor, eu tenho uma escola de música, então diretamente eu atinjo só os meus alunos. Vamos supor que eu tenho 20 alunos. Indiretamente eu vou, além desses alunos, eu vou atingir também os seus familiares, né? Os seus amigos. Então isso aí, indiretamente, esse projeto vai atingir a quantas pessoas? Então isso aí tem que ser colocado aí no projeto. No item 8, fala da estratégia da ação, né? Ou seja, qual é a programação do projeto, como ele será realizado, existem etapas distintas, quais etapas, né? Quem são os responsáveis por cada etapa, que atividades desenvolverão. Então, isso aí vocês vão escrever na estratégia de ação, entendeu? Então, aí vocês vão escrever, né? Inclusive, nessa estratégia de ação, né? Vocês também podem, no caso aí, colocar a questão de orçamentos, né? De cronograma e tudo mais. Apesar de lá na frente a gente ter um espaço específico de cronograma. Mas aí não tem problema de se repetir. Né? No item 9 fala das contrapartidas. O que é essas contrapartidas? Né? As contrapartidas vamos supor, você vai receber o prêmio e você vai colocar uma ação como contrapartida que vai ser realizada após pandemia. Então, após a pandemia, você vai negociar com a Secretaria de Cultura, entendeu? E vai fazer um cronograma de apresentação dessas atividades. Entendeu? Então, a gente precisa estar atentos que esse projeto ele tem que ser inscrito com a proposta de contrapartida. Então, na música, né? Então, música, eu estou falando muito música, mas vamos supor, vou mudar de música, porque eu já falei muito de música. Patrimônio cultural. Né? Patrimônio cultural, você vai trabalhar com a questão patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Esse material, você pode fazer o quê? Qual uma contrapartida que você pode fazer? Fazer uma palestra em uma determinada escola, ou em uma determinada comunidade, ou em um evento promovido pela Secretaria de Educação, né? Ou
já falei da palestra, ou outras modalidades, ou fazer uma exposição desse trabalho, entendeu? Porque o governo federal foi uma das regras que a lei federal colocou, que se a gente está dando recurso, os agentes de cultura têm de fazer uma contrapartida, ou seja, fazer uma ação em um lugar público que tenha muita gente, ou seja, na escola, ou seja, em um evento, vamos supor, uma divulgação desse vídeo numa festa de São João, ou numa festa da padroeira de Irará. Então, esse material da contrapartida precisa vir anexo ao projeto, entendeu? Porque é a questão de fazer o intercâmbio cultural. Então, aí você vai patrocinar o intercâmbio cultural, né? Vai mostrar aquele trabalho que você fez com esse recurso da Lei Aldir Blanc para outras pessoas, entenderam? Então, é essa questão aí que a gente precisa colocar. Então, vocês precisam dizer, lá no final desse anexo, tem um local para colocar várias ações da contrapartida, entendeu? Então, quais são as atividades que vai fazer, como serão realizadas, quando e onde. Quando a gente sabe que é depois pandemia, né? Mas aonde? Então, essas questões todas vão ter que ser direcionada, né, e discutida e agendada com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do município de Irará, lá para frente. Tá, aí vem o cronograma, né? O cronograma é justamente dizer como é que vai ser distribuído o tempo de execução do projeto. Esse projeto também, vocês podem fazer também um evento virtual, né? Logo, porque a gente está na pandemia da Covid-19, então vocês podem fazer esse evento virtual, entendeu? E aí a gente precisa estar atentos a essas questões. Então, aí você vai dizer também, né, quanto tempo durará cada etapa. A gente... Alô? Que a gente tem que fazer, no mínimo, 2 apresentações. 2 apresentações. O povo fica me ligando e eu não posso atender porque eu estou utilizando o celular, entendeu? Aí eu vou pedir ao pessoal aí paciência, né? Mas a gente sabe, e está no edital, que será, no mínimo, 2 apresentações, né, por segmento, para que a gente faça essa contrapartida. É óbvio que isso vai ter que ser elaborado e pensado e organizado pela Secretaria de Cultura. Vai ser um grande movimento cultural na cidade, né, oriundo dos recursos adquiridos pela Lei Aldir Blanc. E aí, no 11, no item 11, tem um breve histórico do ente cultural. Então, você vai fazer um breve histórico. Aí, aqui não é mais do projeto, é um histórico do trabalho que você faz enquanto agente de cultura. No 12, tem assim, equipe envolvida na realização do projeto. Então, aqui você vai colocar o nome das pessoas que, junto com você, entendeu? Faz acontecer a cultura no município de Irará, entendeu? Geralmente, todo mundo que faz cultura em Irará tem o seu grupo, né? Tem um grupo de 3, 4, 5 pessoas, né? E aí seria interessante que vocês também elencassem essas pessoas. Uma questão que eu tenho que enfatizar é que se lembrem que essas pessoas devem residir em Irará, né?
Pelo menos na sua maioria. Né? Na sua maioria. Na maioria que eu falo, é muito mais de 50%, né? Aí depois vem o item 13. O item 13 diz o seguinte: termo de compromisso. Aí pessoa jurídica. Então, se for pessoa jurídica, vai preencher o termo de número 13. Se for pessoa jurídica, vai assinar o termo de compromisso número 14. Então, termo de compromisso pessoa física, aí você vai botar o seu nome, o município, o RG, CPF, o número do edital que você está concorrendo e botar a data e assinar. Né? Inclusive, vocês vão ter até que fazer uma alteração como é o nome? No termo aqui, porque está novembro. Tá Irará, traço de novembro de 2020. Né? Como todo mundo já está em dezembro, aí só é alterar em novembro para dezembro. Depois aqui tem as informações complementares, ou seja, aquilo que você quer informar e que não teve no decorrer do projeto, mas que você acha que é interessante. Entendeu? Então aí você vai anotar aqui nesse espaço de informações complementares. O item 16 fala o seguinte: quais são as tarefas a desenvolver para alcançar cada um dos resultados esperados, ou seja, as ações. Né? Aí você vai traçar as ações, né? Não fique com medo porque aí a gente exagerou nos quadros, né? Não precisa ser muito, não precisa ser muitas ações, entendeu? Isso não quer dizer que tem todas essas, como é que se diz? Esses quadros aí, esses espaços, e que vai ter que preencher todos os espaços. Não, você vai escrever aquilo que for necessário. Então não precisa preencher todos os quadros. Entendeu? Então, essa é a proposta do projeto. Alguma pergunta? Bora participar. O pessoal participou, perguntou. É. Ó. Pronto, aí. Agora que apareceu. Vou voltar em cima de mim. Eu vou ter que ler aqui, tem que pegar o celular aqui para eu ler. Essa contrapartida no edital, teríamos que colocar o valor estimado com o gasto que teremos para organizar essa contrapartida, pois pede. Vamos embora lá para o anexo. Deixa eu pegar o anexo aqui para eu responder a você, Cidelma. Eu vou ter que pegar os papéis aqui, viu? Ok. Vamos lá para a contrapartida. O que é que fala Eu tenho realizar as contrapartidas listadas a seguir, assumindo todas as necessidades e obrigações legais decorrentes da execução da mesma. Não transferir a terceiras obrigações assumidas em decorrência do atendimento do termo. Apresentar nos prazos que lhes forem assinados informações ou documentos referentes ao desenvolvimento e à conclusão das atividades aprovadas para a participação do evento cultural. Apresentar o relatório de contrapartida realizada para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.
esse valor estimado que fala aqui, vamos supor, a ação. Qual vai ser a ação? A ação vai ser uma exposição. O que é que vai precisar para a exposição de um artista plástico, né? Uma pessoa que pinta quadro, entendeu? Então, essa conversa, né, vai ter que ter um diálogo com as pessoas que foram premiadas nos editais e a secretaria, entendeu? Para que se faça, né, que se crie um espaço, vamos supor, festa de fevereiro. Né? Na festa de fevereiro, a prefeitura já trabalha com uma estrutura, entendeu? Então pode, dentro dessa estrutura, garantir a participação, né? Garantir a participação e a execução dessas contrapartidas. Eu acredito que a gente precisa trabalhar com coisas, entendeu? Que seja a nossa realidade. Isso aí vai ter que ser muito discutido, entendeu? Porque a gente tem, vamos supor, aqui na Praça da Barra mesmo, a gente tem um palco, entendeu? Tem um palco que pode ser um espaço de apresentação, né? A gente tem, nas festas, a gente tem a noveneira, a gente tem festa em praça, entendeu? No São João a gente tem festa no Coreto, né? Na Praça da Purificação. Então, esses espaços é onde vai ser a contrapartida. Vamos supor, uma palestra numa escola, se você fizer uma contrapartida, vamos supor, se Delmo, que me fez essa pergunta aí, se ele resolve ministrar uma oficina de capoeira em uma escola, eu tenho certeza que a escola, né, vai dar condições para que essa oficina aconteça lá. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa muito estar com essa questão, porque esse valor estimado, a gente só poderia até exigir muito de vocês sobre isso, se esse valor desse recurso, né, fosse um valor, né, superior a esse que a gente recebeu. Mas a realidade nossa é de quê? É de recurso escasso, entendeu? E que a gente vai ser estratégico para fazer essas contrapartidas sem onerar, né? É óbvio, principalmente os agentes culturais, porque a gente sabe da dificuldade que é para que a gente consiga recursos, entendeu? O cronograma está... Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. O cronograma está ligado às contrapartidas. Acredito que nesse momento não, entendeu? Nesse momento não. Por quê? Porque as contrapartidas, elas só vão acontecer pós-pandemia. Então vai ficar em aberto isso aí na questão da contrapartida. Quando a gente fala do projeto, aqui tem uma outra pergunta que eu vou responder logo após eu terminar aqui a questão da contrapartida. Então, a contrapartida, ela só vai acontecer, né, pós-pandemia. Então a gente não pode fazer vamos supor, no meu projeto, eu vou dizer o seguinte: qual é a duração do meu projeto? É uma semana, na primeira semana, segunda semana, terceira semana? Entendeu? Se eu vou ministrar uma oficina de capoeira em uma escola, eu preciso de quanto tempo para fazer isso? Então, eu preciso colocar isso no meu projeto, né? Porque a contrapartida, o cronograma da contrapartida, da realização, isso só vai ser feito pós-pandemia. Sobre a questão aqui, Rafaela Miranda me pergunta aqui sobre a questão dela, porque ela faz acarajé. Ela conversou comigo hoje, entendeu? E, Rafaela, é o seguinte: você trabalha com culinária, né? E a culinária que você faz é uma culinária, né, que tem um histórico, né, e tem uma forte influência cultural. Então você pode estar dentro desse edital de diversidade cultural, entendeu? Inclusive a gente conversou com espaço, mas você já viu que espaço não dá,
para você atender atender, né, o que você quer, mas o diversidade cultural, o nome é esse, por quê? Porque já é para que todo mundo que trabalha com essa área cultural possa estar aí incluso nesse edital. Lucineide Purificação fala o seguinte: o intrudo acontece uma vez ao ano. No item atividades realizadas, como fazer, entendeu? Como é o processo de realização do intrudo? Né? Tem uma certa mobilização do pessoal, é uma festa que acontece anualmente, inclusive esse ano não aconteceu por causa da pandemia, entendeu? E aí, o que é que você vai precisar fazer? Primeiro, você precisa identificar, né, em que o intrudo vai entrar, né? Qual é o espaço que o intrudo vai se encaixar? Inclusive, eu fiz até isso, entendeu? Mas são tantos papéis que às vezes aqui a gente não se acha, mas a gente tem uma dificuldade. Inclusive, a gente esteve até conversando com o mestre Gilvan, entendeu? E a gente acha que o intrudo poderia se trabalhar com a questão de não é de resgatar, mas de valorizar, entendeu? Mais um intrudo com o quê? Com oficinas de máscaras, entendeu? Então, um projeto que venha atender a questão da demanda do grupo. Então, o que a gente pode colocar aí na questão do intrudo? Na questão do intrudo, como a gente comprovar, né? Como comprovar que o intrudo existe há mais de 24 anos, né? Ou há mais de 24 anos, há mais de 24 meses, né? São com os cartazes, entendeu? São com os ofícios que foram feitos à prefeitura, pedindo colaboração, entendeu? Com fotos que as pessoas postam no Facebook, inclusive na Secretaria de Cultura mesmo, todos os intrudos que eu participei, a gente registrou, publicou na página do Facebook. Então, tudo isso vai ajudar. As atividades que não é obrigado aí você colocar atividade mês a mês, entendeu? Porque nem todo mundo faz atividade todo dia, mas tem o quê? Uma certa periodicidade, entendeu? Então a gente precisa colocar, vamos supor, 2017 teve intrudo, né? Se organizou, fez aquele processo de organização, de mobilização, né? Para que o povo participasse, pediu ajuda da prefeitura e aí vai. 2018, o mesmo processo. 2019, o mesmo processo. Em 2020 não aconteceu por quê? Por causa da pandemia. Entendeu? Agora, o que vocês precisam ver aí é o edital, né? Qual é o edital que o intrudo, né, se encaixa? Aí a gente tem vários, né? A gente tem aí o de figurino, né, que seria a questão das máscaras, essas questões todas. A gente tem o de patrimônio cultural, né, que o intrudo em Irará tem a sua história. Né? A gente tem a diversidade cultural e a gente tem o que mais? No momento que eu vejo para o intrudo são esses 3 editais. Mas aí cabe a vocês se reunirem aí e ver qual é o edital que mais significa para vocês. Tá ok? E a questão das como é que se fala? Da contrapartida seria uma oficina de produções daquelas caretas, entendeu? Ou a questão de fazer uma palestra numa escola contando a história do intrudo em Irará, entendeu? Essa coisa, a gente precisa divulgar, fortalecer e valorizar a cultura do nosso município. Então, é nessa linha aí que a gente está querendo que as pessoas participem desse processo. Uma outra coisa que eu quero aqui falar
Ademário entrou aqui. Eu sempre estou suspendendo o celular porque eu estou aqui com um apoio improvisado. Boa noite, Bira. Essa pergunta é pertinente ao Abre Alas, entendeu? Eu acho, Ademário, que... Aí se eu der um fala aqui em palestra junto à apresentação. Eu acho que o Bloco Abre Alas, né, entendeu? Ele também tem um histórico cultural em Irará, entendeu? Que está muito atrelado à questão da festa da purificação, né? Está muito atrelado às homenagens diversas homenagens que foram feitas em homenagem de diversas pessoas de Irará, entendeu? Então, eu acho que o edital a questão do Bloco Abre Alas, entendeu? Ele poderia estar em patrimônio cultural, cabe ele em patrimônio cultural, entendeu? Cabe em diversidade cultural, cabe, não sei se você tem necessidade da questão de figurino, entendeu? E aí, se tiver espaço, cabe no espaço cultural, aí tem que ver. Aqui perguntaram, qual edital a capoeira está englobada? A capoeira pode estar em diversidade cultural, a capoeira pode estar em instrumento, a capoeira pode estar em figurino, entendeu? E não sei se patrimônio cultural pega dependendo do projeto que vocês escreverem. Então, o edital de figurino também segue esse mesmo projeto, com certeza. Todos os projetos, nossa proposta foi o quê? Facilitar, entendeu? Então, o formulário de todos os projetos é o mesmo, entendeu? Um formulário que vocês vão preencher, entendeu? Que vocês vão preencher e vão entregar na secretaria. Logo mais eu vou dizer aqui quais são os documentos para cada edital. Eu vou dizer isso aqui hoje, entendeu? Então, logo mais aí, quando a gente for tirando as dúvidas que estão aparecendo aqui, eu vou falar sobre a questão dos documentos necessários para cada edital. Mas a gente precisa, esses editais, eles se encontram na página da prefeitura, né, www.irará.ba.gov.br, entendeu? Vocês encontram lá todos os editais e todos os anexos, entendeu? Então é bom que comece a preencher, porque quanto mais vocês agilizarem esse processo, melhor. Por quê? Porque segunda-feira é o último dia. Provavelmente a gente não vai fazer prorrogação, por quê? Porque a gente tem uma certa urgência de resolver essa questão de liberar logo esse recurso, entendeu? Até porque tem um prazo, esse recurso tem um prazo para ser distribuído com vocês, senão automaticamente esse dinheiro será bloqueado se a gente não fizer. Então, a gente tem que fazer um esforço concentrado para escrever esses projetos. Muita gente já teve aqui na secretaria. Eu tenho, assim, encontrado as pessoas na rua falando dos editais, falando da necessidade deles irem fazer, entendeu? Porque tem muita gente aí que está achando que a gente vai ligar e dizer assim, vem buscar o dinheiro que está aqui. Não, a pessoa tem que escrever um projeto, entendeu? Passando todas as informações possíveis da sua atuação cultural, porque é isso que vai fortalecer para que você seja vencedor, né? Para que você seja o vencedor. Quanto mais o projeto bem estruturado, quando eu digo bem estruturado, é estruturado de informação, entendeu? Não é de contexto de muita questão da estrutura textual, não. Estou falando de questão de informação, de comprovação, né, das coisas que você escreveu naquele projeto. Não, eu estou concorrendo à música, então eu tenho que mostrar que eu sou músico, né? No mínimo, eu tenho que ter o quê? 2 anos de atuação. Entendeu? No mínimo eu tenho que ter isso, comprovado em Irará.
Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos passar para a questão dos documentos? A gente vai começar com premiação, viu? Porque eu acho que é o público maior, é premiação. E a gente encerra com esse espaço. E aí eu vou tirando as dúvidas que por acaso vier a aparecer por aqui. Ó, o edital 1 é um edital de artes visuais. Artes visuais. Esse edital, quais são os documentos necessários para esse edital? Edital número 1, artes visuais, que a gente fez homenagem ao ex-prefeito Alberto Pereira de Santana, né? O prêmio leva o nome dele. Então, quais são os documentos? Os documentos primeiro, você tem que ser cadastrado. Então, você tem que ter um cadastro municipal, estadual ou federal. Se você não tem nenhum desses cadastros, você não está apto a concorrer, né, esses editais. Não está. Então, o primeiro critério é esse, é verificar se você é cadastrado. O segundo documento que você tem que entregar é a autodeclaração, né? Essa autodeclaração é o anexo 1 dos editais. Nesse projeto, junto a esse projeto, você tem que comprovar 2 anos de atuação. E aí você me pergunta, Ibira, como é que eu vou comprovar a atuação? Você vai comprovar com históricos, com currículos, com sites, com links, né, com portfólios, com fotos, com ofício que você fez à prefeitura pedindo um apoio, ou um cartaz que você publicou de uma festa que você tocou, né, no caso da música, da questão do visual, que a gente está no visual, vou focar no visual, né? Vamos supor, o pessoal da cerâmica de Irará já participaram muito de feiras, né? De feiras de artesanato por aí, de exposição. Tudo isso serve como recurso para que seja utilizado como comprovação. O documento 4, que tem que estar anexo a esse projeto, é o anexo 2, termo de apoio emergencial, formulário para apresentação de projetos e eventos, encontra-se no site da Prefeitura de Irará, www.irará.ba.gov.br. Então, esse termo de apoio emergencial, entendeu? É um termo que vocês só vão preencher o quê? O termo presencial. Antes de eu falar do termo presencial, eu vou voltar aqui, porque eu não tenho uma informação aqui que eu gostaria de dar sobre a questão da autodeclaração. Né? Porque na autodeclaração, vocês vão perceber aí que está de junho de 2018 a maio de 2020, entendeu? Aí vocês poderiam dizer, eu vou ter que preencher tudo isso se vocês tiverem ações que dê para preencher todos esses espaços, vocês preenchem. Se não, vocês preenchem só aqueles espaços onde vocês têm atividades a relatar. Entendeu? Então, na autodeclaração, era isso que eu queria voltar e chamar a atenção. Outra coisa é o seguinte, vocês têm que ter muito cuidado com a autodeclaração, porque a autodeclaração precisa ser informações verdadeiras e verídicas. Porque pode muito bem alguém chegar e fazer uma denúncia contestando algo que vocês colocaram nessa autodeclaração, e aí vocês vão ter que responder, né, por essa informação, né, se é verídica, se não é, e aí a gente já sabe como é que
isso acontece. No anexo 1, está lá falando, né, do decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal que trata dessa questão. A gente já colocou aí para que todos tenham conhecimento. O outro termo, que é o anexo 2, que é termo de apoio emergencial. Então, o que é que você vai fazer aí? Você vai só completar com seu nome, qual é o título do projeto, né? E aí você tem algumas informações aqui que não tem muita coisa, só tem mesmo que você ver o que está escrito aqui, porque aqui é um termo de apoio emergencial, onde fala do valor que você vai receber, onde fala das suas obrigações, né, da utilização do recurso e do prêmio, como é que pode ser utilizado, da contrapartida e da prestação de contas, que no caso dos prêmios, no caso de vocês, do edital 1, não vai ser prestação de conta. A prestação de conta de vocês vai ser o relatório final, que é o anexo 4, que vocês não vão entregar agora. Vocês só vão entregar 120 dias após vocês terem recebido os recursos. Que aí vai ser um relatório, vocês falando como foi o processo das atividades de vocês, entendeu? E aí vocês, a solicitação é que vocês façam um vídeo, né, no mínimo de 5 minutos, ou no mínimo não, no máximo de 5 minutos, relatando e mostrando essa experiência cultural que vocês fizeram com esse recurso. Então aí é o 2. O 3 é aquela questão da contrapartida, né, que eu já vinha falando com vocês, né, que eu falei lá atrás. Então, aqui vocês vão dizer, aqui eu gostaria só de chamar a atenção, porque tem assim, descrição breve do projeto aprovado. Essa descrição do projeto é a mesma que você colocou lá no projeto. Entendeu? Porque botou aprovado aqui, aí as pessoas ficaram na dúvida, mas a mesma descrição que vocês vão escrever naquele formulário que eu iniciei a live. Aí aqui você vai botar a descrição das contrapartidas, você vai botar o nome da ação, né? O nome da ação. Qual é a ação? É uma oficina de pintura. Vou falar de arte visual porque eu estou no edital de arte visual. Então, uma oficina de pintura. Como é que vai ser? Você vai detalhar essa ação, nome e endereço, ou seja, aonde vai ser e qual é o endereço e o público atendido. Aí foi o que se Delma perguntou do valor estimado. Esse valor estimado, entendeu? A gente não precisa nem preencher. Por quê? Porque a proposta é que a gente não tenha custo, que eu falo, significativo para isso, que a gente busque parcerias para realizar essas contrapartidas, entendeu? Em escola, em associação, em igreja, onde vocês acharem que deve reproduzir essas ações, né? E aí, seguindo ainda no termo de contrapartida, aí tem o nome dos corresponsáveis pela realização da contrapartida. Entendeu? Então, quem são as pessoas que vai realizar a oficina de pintura na escola, na igreja, sei lá, na praça, né? Na praça, pode ser na feira livre. Vocês aí é que vão usar a criatividade de vocês para fazer essa questão da contrapartida. Então aí vocês vão colocar também quem são essas pessoas que estão junto com vocês nesse projeto. Aí é o termo de compromisso. Aí no edital 1 foi o 6, entendeu? No edital 1, o anexo que eu abri a live falando do projeto é o 6, que é o protocolo de formulário padrão para apresentação de projeto cultural. E o que mais? Além disso, então vocês vão ter que entregar junto com o projeto até segunda-feira o anexo 1, o anexo 2, o anexo 3 e o anexo 6. O anexo 6. Eu acredito que seja o anexo 5. Tá aqui um 6, mas eu acredito que seja o 5.
entendeu? Mas vocês aí olhem aí no edital. Uma outra coisa que vocês vão ter que juntar vai ser o RG e o CPF do responsável, né? O cartão do CNPJ, se for o caso, se tiver CNPJ, mas não é obrigatório, é só se tiver. E conta bancária, que já está lá no projeto, já está pedindo lá o número do banco, da conta e agência, mas se vocês quiserem tirar a foto do cartão, da conta do responsável e anexar ao processo também, é bem-vindo. E comprovante de endereço. Comprovante de endereço. Sendo que nos editais fala do comprovante assim. Eu preciso que vocês me comprovem que vocês têm residência em Irará nos últimos 24 meses. Então você vai ter que pegar um recibos lá de 2018, de água ou de energia, que tem o nome de vocês, e um recibo atual. Atual que eu falo assim, agora, da agora, perto. Entendeu? Para quê? Para comprovar que você reside em Irará nesse período. Aí tem alguns probleminhas sobre essa questão de comprovante de residência. A conta vem no nome da esposa. Se for casado, certidão de casamento. A conta vem no nome da minha mãe. Então, certidão de nascimento ou carteira de identidade comprova o vínculo, entendeu? Então você tem que comprovar o vínculo com a pessoa que tá o nome naquele comprovante de residência, entendeu? Então, para os editais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o mesmo processo que eu aqui coloquei para o edital 1 vai também ser para esses editais. O que é que eu vou fazer aqui? Só complementar nos outros editais o que eu não falei aqui, entendeu? Para que não fique repetitivo e cansativo. Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão receber esse documento, aonde vocês vão marcar aqui, entendeu? Vai ser o protocolo nosso e de vocês, comprovando quais foram as documentações que vocês entregaram. A minha sugestão é que a gente não entregue processo, ou seja, projeto incompleto, entendeu? Porque aí vai dar uma série de dor de cabeça, não só para vocês, como para a comissão, tanto como para a Secretaria de Cultura, né, de Irará. Então, no edital 2, que é edital de diversidade cultural, que a gente homenageia a professora Andréa Marques Santos, o que é que muda com relação ao anterior? Nada. A mesma explicação que eu dei para o edital 1 é também para o edital 2. Só que no edital 2 é aquele edital de diversidade cultural, que aí abrange muita gente aí nesse edital. Então a menina do Acarajé que estava falando, que eu já falei lá antes, entendeu? Então ela pode entrar nesse edital. O pessoal, vamos supor, culinário, o pessoal que faz bolachinha de goma, né? Essas questões, artesanato, né? Artesanato, samba de roda, capoeira, entendeu? Esses grupos todos podem estar aqui na questão da diversidade cultural. Inclusive literatura, poesia, tudo isso está nesse edital número 2, que a gente vamos premiar 30 portfólios, ou seja, 30 projetos, entendeu? No valor de R$ 1.500 cada um. Então, é o mesmo processo. Quando vocês chegarem aqui, também vai ter um protocolo específico desse edital. Vocês vão preencher, vai ficar uma cópia com a secretaria para o conselho e outra cópia vocês ficarão na mão, porque a gente vai criar, a minha proposta é que a gente crie um e-mail, entendeu? Que todos têm acesso, né? Principalmente as pessoas que escreveram o projeto, para ir acompanhando o desenrolar, né, desse processo, para que vocês não fiquem sem a devida informação sobre como é que está o processo.
O, o edital 3, que é o edital de música, né, que o prêmio homenageia José Gomes de Assis, que todo mundo chamava aqui em Irará de Mestre Zequinha, da Filarmônica, 25 de dezembro, é a única coisa que tem nesse edital, diferente dos dois primeiros que eu falei, é que tem um critério de avaliação de mérito. Eu gostaria que esse anexo é o anexo 5, né? O anexo 5 do edital 3, vocês que são músicos, entendeu? Vão preencher aí só dizendo sim ou não, entendeu? Sim ou não, porque isso aí vai ser um anexo que vai ser muito utilizado pela comissão de avaliação. Então, o 3 de música é isso. O 4 também tem uma alteração a mais do que o edital 1. Porque o edital 4 é o edital de patrimônio cultural, que tem como homenageado, né, o José Aristeu de Araújo. Né? José Aristeu de Araújo, o grande escritor iraraense, né, que tratava das questões do patrimônio cultural, material e imaterial. Né? E aí, nesse edital, que é edital 4, só tem mais um acréscimo, além do que foi colocado aqui, que é o anexo 6, que é um termo de compromisso de doação. Por quê? Vamos supor, você faz um estudo, eu falei aqui em patrimônio para Ademário, falei para o Intrudo, que pode estar nesse edital, entendeu? Então, vamos supor, você faz um projeto aonde você fez um estudo do grupo, né? Então, esses grupos eles têm um direito o quê? Direito autorais, né? Eles têm um direito autorais. Então, o que é que o município, qual é a contrapartida que você pode dar ao município? Doando esse acervo cultural, né, para o acervo da Secretaria de Cultura de Irará. Entendeu? Então, você fez um documentário sobre o Intrudo. Então, esse documentário ele passa a ser um patrimônio do município de Irará, é óbvio, que mostrando os verdadeiros donos, né? Os verdadeiros proponentes do projeto, mas é uma coisa histórica que a gente precisa estar guardando para que os nossos netos, filhos, né, os que vêm pela frente, conheça e veja que Irará tem um histórico cultural, que a gente é muito carente nessa questão de informação, né? E aí esse trabalho também vem com essa visão da gente construir um acervo histórico do nosso município. Infelizmente, a gente só vai premiar 5 desses projetos de patrimônio cultural. Mas o nosso pensamento foi não deixar essa área, né, de patrimônio cultural desprotegida, até porque a gente precisa estar mobilizando a sociedade para preservar a nossa história. Né? A gente já perdeu muitos prédios históricos em Irará, né, que com eles também foi a história de Irará. Né? E aí a gente precisa preservar e manter o mínimo, né, que ainda restou. Né? Porque ainda a gente tem alguns equipamentos que eu falo patrimônios culturais, que a gente precisa se mobilizar e se organizar para manter e preservar. Irará ainda tem muito lugar histórico. E aí a gente vai para o edital 5, que é o edital de aquisição de instrumento, né? Que aí a gente homenageia
o prêmio Nivaldo Santana. Né? Nivaldo Santana, músico, né? E nesse edital os documentos são os mesmos, né? São os mesmos que a gente já vem discutindo aqui. E quero dizer que, no caso do edital de instrumento, a gente precisa que os projetos, quando vocês fizerem outros projetos, que vocês falem da necessidade de vocês nessa área de instrumento. Entendeu? Pandeiro, violão, sei lá, cavaquinhos, né? E aí vai, timbal, entendeu? Então, Purificaí mesmo seria, né, seria um edital muito bom para o grupo Purificaí, né? Nessa questão de instrumento. A gente tem um samba de roda, a gente tem os terreiros de candomblé que usa tabaco, a gogô, entendeu? Então, todos esses tipos de instrumentos podem concorrer nesse edital. Só tem uma diferença: esse edital ele não vai ser disponibilizado o dinheiro, ele vai ser disponibilizado os instrumentos, entendeu? Então, a gente vai fazer essa demanda, vai juntar essa demanda e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma chamada pública, entendeu? E conseguir todos esses equipamentos, né, esses instrumentos, e os grupos vencedores vão receber a sua instrumentalização precisa. Né? Então, o edital de instrumento é isso aí, mais toda aquela documentação que a gente aqui já citou. O edital 6, que é o de figurino, né? Roupa, fardamento, né? Que aí a gente homenageia Ana Célia Moreira Oliveira, né? Que é sambadeira, né? Foi sambadeira, né? Foi porque já não está entre nós, mas foi uma sambadeira de carteirinha da comunidade da Loja, integrante do samba Filhos do Mestre. Então, nesse edital, a única coisa que a gente pede, além do que eu já falei, é a questão dos croquis, né? das fotos, ou seja, do formato do figurino. No caso, capoeira, então uniforme de capoeira. Então, ele vai fazer o desenho desse uniforme, entendeu? Aí a gente vai fazer esses orçamentos, entendeu? É óbvio que a gente vai ter também que garantir a questão, porque aí a intenção mesmo é a gente já comprar pronto, né? Para não ter esse trabalho da questão da costureira. Teve alguns grupos que me perguntaram o seguinte, sobre a questão das quadrilhas, né? Porque as quadrilhas geralmente eles alugam roupas de outras quadrilhas, ou outras quadrilhas pegam e vendem, né? Essas roupas. Se a gente conseguir, no caso das quadrilhas, entendeu? Dentro desse valor de figurino, que é de R$3.000, conseguir comprar, entendeu? Eu não vejo o problema. Eu não vejo o problema de se comprar, entendeu? Agora, o que a gente vai distribuir é o figurino, entendeu? A gente não vai, de hipótese alguma, até porque eu acho que quando a gente junta o recurso, entendeu? A gente pode comprar mais coisa, entendeu? Então, essa é a intenção, é que a gente atenda todo mundo, entendeu? E quem sabe até, se não dá, até para atender mais grupo. Se der para atender mais grupo, a gente vai, né, dentro de um consenso de conversa, e beneficiando outros grupos. Então, aí encerrou o edital de figurino. Agora eu deixei por último o edital mais polêmico, né? Porque é o edital de espaço cultural, né? Então, o edital de espaço cultural, ele vai beneficiar 15 espaços. Dentro desse 15, 2 é grande, 5 médios e 8 são pequenos, né? Um total, um investimento aí de R$69.000. Né? Aí quais são as documentações?
esse edital, que é o edital subsídio Espaços Culturais, Meu Espaço Compartilhando Cultura, ele a gente não fez a homenagem porque ele não é prêmio, né? Ele não é prêmio, ele é um edital mesmo de concorrência. Aqui as pessoas vão concorrer, vai receber o recurso e vai ter que prestar conta desse recurso, entendeu? Aqui, porque aqui eu já não um negócio mais o seguinte, porque aqui, vamos supor, eu falei lá na frente, eu quero construir um espaço, né, um espaço para proteger a minha cerâmica, ou proteger proteger um ateliê para fazer as pinturas, coisas desse tipo. Então, você vai fazer esse projeto de construção de ateliê. É óbvio que é bom que você apresente um orçamento, entendeu? Um orçamento, tudo isso, para que seja analisado pela comissão de avaliação. Então, nesse caso do edital 1, que é de subsídios para espaços culturais, você vai ter que fazer. Tem a questão do cadastro, que eu já falei, vale para todos. Você tem que dizer se você tem apoio governamental, se você tem apoio empresarial, a autodeclaração, que eu já falei, não vou explicar o que é de novo, aquela comprovação dos 2 anos, que também vai ter que ser feito no espaço cultural, o termo de apoio emergencial, que eu já falei, o termo de compromisso de contrapartida. Aí tem os critérios objetivos de enquadramento, que é uma coisa que não tem nos outros. Então você vai achar lá no edital 1. Nesses critérios objetivos de enquadramento são algumas informações que você vai dar, e essas informações vai servir de critério para classificá-los nas modalidades, se você é grande, pequeno ou médio. Entendeu? Esse aí é o anexo 5 do edital 1 de subsídio. Aí tem o projeto, né? O edital de projeto, que é aquele que eu fiz no início da live, e seguindo RG, CPF, também tem que ter, CNPJ, se tiver, conta bancária, o comprovante de endereço, naquele mesmo MODES, de 2 anos atrás e atual. Aí tem que dizer a natureza jurídica do espaço, do local que você faz cultura, né? Você vai dizer também a situação do imóvel, se é alugado, se é emprestado, se é próprio, ou se foi a prefeitura que doou, que emprestou. Aí você vai ter que colocar também comprovação de receita. Quanto é que você arrecada? Arrecada alguma coisa? Não arrecada? Você vai ter que dizer isso. Qual é a sua despesa com IPTU, com água, com energia elétrica, com telefonia, com internet, com gás, se tiver, com funcionários, se tiver, com transporte. Então, todas essas informações vocês vão ter que dar. Caso vocês tenham essas informações, é bom que vocês também apresentem alguns documentos para comprovar essas informações. E, como eu falei, né, o orçamento, é bom que vocês façam orçamento em 3 lugares diferentes, não traga só um orçamento, entendeu? Então, fazer um orçamento para eu construir um muro da associação. Então, vai em uma loja, faz um orçamento, vai na outra loja, faz outro orçamento, e vai na outra loja, faz outro orçamento. Então, 3 orçamentos, entendeu? Aí tem questão de pedreiro, essa questão toda que vocês devem colocar no projeto de vocês. Pronto, basicamente, para o edital 1 de subsídio, é esse catatal de providência, que inclusive são 2 folhas, né, diferente do outro, né, mas a gente pode fornecer esses formulários, né, esse checklisting para os interessados, para que vocês façam o portfólio de vocês e cheguem aqui na segunda-feira já com tudo pronto, entendeu?
Então, não sei se tem alguma pergunta, mas basicamente a gente fechou essa questão dos projetos, entendeu? Dos anexos, que era que onde o pessoal estava tendo uma certa dificuldade. E aí eu acho que, não sei, gostaria de ouvir vocês, se tem alguma dúvida, mas acredito que tenha atingido, né, o objetivo que seria de esclarecimento das dúvidas sobre o preenchimento dos documentos necessários para habilitar os projetos na concorrência dos editais. E também informar que fale com outras pessoas, entendeu? A gente está ligando para as pessoas, está informando para que as pessoas façam esse projeto, entendeu? Venham na secretaria para que a gente garanta esses recursos. A gente não pode, de hipótese alguma, deixar que esses recursos retornem. A gente precisa estar atentos a essa questão. Eu devo, no sábado, entendeu? Fazer um plantão aqui na secretaria, entendeu? Pelo menos até meio-dia, umas 2 horas da tarde, para que a gente escreva, né? Quer dizer, escreva não, auxilie, né? A maior inscrição de projetos culturais na história de Irará para a concorrência desses recursos. E quero dizer que a gente só vai conseguir que as pessoas, quer dizer, quando eu falo as pessoas, o poder público, se preocupe com a cultura quando nós nos organizarmos e mostrarmos que a gente tem o poder, a competência, a criatividade, entendeu? E que nós somos cultura e que a gente tem que defender. Então, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas dizerem que vai desistir, entendeu? Que não vai fazer, porque não tem tempo, porque é muito difícil, coisas desse tipo. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que tudo na vida, né, tem suas dificuldades, né, tem seus espinhos no caminho, mas eu acho que a gente precisa ser corajoso, perder o medo, entendeu? E vencer, né, nessa batalha. Mas eu quero aqui dizer a vocês que é necessário que a gente se organize. É necessário que a gente dê as mãos, ajude um ao outro, entendeu? Quem já fez o seu projeto, se puder ajudar um colega, entendeu? Bora ajudar, bora fazer a nossa parte, entendeu? Porque o que a gente faz aqui, a gente não está fazendo para os outros, a gente está fazendo para nós mesmos, né? Todo mundo que passa por aqui é para escrever a sua história, né? E todos vão ficar com sua história registrada. E é isso que a gente quer. A gente quer registrar a cultura de Irará, a gente quer valorizar, reconhecer, legitimar, né? E até tombar e registrar, né, o nosso patrimônio cultural. E o nosso patrimônio cultural, tenha certeza que são vocês, agente de cultura, né, o sambador, o capoeirista, o artesão, né? E aí vai, né? O pintor e todos esses que fazem, né? O músico, né? A charanga, o intrudo, o abre-alas, né? O pisadinha do pé firme, o sinfonia de pandeiro, né? Esse pessoal aqui é o nosso patrimônio que a gente precisa reconhecer, valorizar e dar o status que merece. Nós, aqui na Secretaria de Cultura, estamos deixando um caminho já alicerçado para que a gente comece a tombar os patrimônio material, né, e registrar os patrimônios imateriais que a gente tem em Irará. Esse catálogo, essa catalogação já foi feita, a legislação também já foi aprovada, sancionada, e agora cabe a nós
dentro dessa estrutura de organização de Conselho Municipal de Cultura, é realizar, né, esse sonho, porque para mim é um sonho ver a lavagem de Irará como um patrimônio imaterial, né, ver a Igreja da Caroba, né, como um patrimônio material. Né, a gente já tem o Sobrado dos Nogueiras e a Igreja de Bento Simões, que já são tombadas pelo IPAC, mas que também podem ser tombadas a nível municipal. Entendeu? Então a gente precisa fazer esse debate, essa conversa com quem faz cultura, entendeu? E aí a gente precisa estar atentos a essas questões. Ok? Mais alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer mais uma vez, entendeu? A presença de vocês. Vou disponibilizar na minha página do Facebook essa live, também disponibilizar no meu canal de YouTube, que é Bira de Irará também, entendeu? E vocês podem ir tirando a dúvida, e se houver necessidade, a gente faz outra live, né? Antes de sábado, ou no próprio sábado, ou no domingo, entendeu? E o meu propósito é que a gente escreva os projetos, entendeu? Que dispute esses recursos e que Irará crie um grande acervo cultural a partir dessa ação nossa, tá ok? Forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.